A conspiração, Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, de Gary Wayne. Capítulo 20. Os 7 sábios da Atlântida. Portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a possas evitar, e virá sobre ti de repente, desolação que não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Isaías 47, versículos 11 a 13. William Petrie, o famoso egiptólogo, foi o primeiro a gerar a teoria da raça dinástica da primeira vez, como uma solução para o enigma das origens da civilização egípcia. A teoria de Petrie discute a família Shebtil de seres divinos, famosa por sua grande experiência em construção. Os Shebtil eram relacionados a seres nebulosos registrados em outras culturas. Acredita-se que os descendentes do inexplicável Shebtil, na teoria dinástica, tenham gerado os faraós originais. Os Shebtil, em minha opinião, são os mesmos 7 sábios divinos da antiga Babilônia, os Sebete, cujo patrono era Enki, Satã, e que, como o Shebtil, ensinou à humanidade o conhecimento ilícito do céu. O Shebtil consistia em 8 seres divinos, 7 anjos caídos e Satanás, incluindo Kema Satá, a serpente criadora da terra. Tudo isso é muito semelhante à teoria King of Pharaonic Theocracy, de R.A. Schwaller de Lubitsch, que propõe que a humanidade evoluiu de uma raça superior de gigantes, na qual se originou o conhecimento perfeito da ciência e da teologia. Schwaller de Lubitsch chamou essa mistura religiosa de ciência e teologia de absoluto. Ele acreditava que o faraó, ou Deus-Rei, era um símbolo desse absoluto. Schwaller de Lubitsch foi um teosofista francês, um ocultista e membro de sociedades secretas que promovem um sistema de crença mística importante para trazer o fim dos tempos. Ele estudou arte e arquitetura egípcias antigas, que de alguma forma lhe revelaram uma filosofia esotérica complexa baseada na geometria sagrada. Ele afirmou que resolveu os símbolos alquímicos codificados nas catedrais góticas francesas e escreveu vários livros bem lidos sobre seus ensinamentos. Durante a primeira vez, outro grupo curioso foi fundado no Egito. Deles, o legado continuou mesmo após o dilúvio. Esse grupo fascinante foi identificado como os seguidores de Horus, os 7 anjos caídos, os Shebtil, os Sebete, os 7 sábios, que forneciam conhecimento celestial ilícito, que eram seres mitológicos lembrados tanto como portadores quanto preservadores de conhecimento. Eles fundaram um culto de sacerdotes astrônomos que guardaram o conhecimento, a religião e a tecnologia atlantes por milênios após o dilúvio. E esse culto gerou as ordens da fraternidade da cobra que continuam até hoje. Esses curiosos deuses antediluvianos, os Sebete, Shebtil, não por coincidência, foram registrados e descritos como seres com a característica distinção da serpente de cabeça longa. Eles também eram conhecidos como Urshu, ou observadores. Eles eram seres divinos que agiam como intermediários entre os humanos e os deuses, Netger de alto escalão. Sua ilustre ordem da cobra de sacerdotes parece ser semelhante à ordem semidivina de Enoque, ou Anis, que liderou os Anunnaki para baixo do Monte Hermon. A designação Urshu, na verdade, se traduz do antigo egípcio como observador, seres divinos comparáveis ao Shem-Su-Hor, também conhecidos como os companheiros de Horus. Da mesma forma, Schwaller de Lubitsch acreditava que semideuses ou sacerdotes eram os mentores originais da civilização farônica, ensinando-lhes conhecimentos antigos. Na mesma linha de pensamento, Osíris era conhecido como o Rei, Deus Serpente, que viajou ao redor do mundo como o portador da civilização,
e o fundador de seu misterioso culto ao conhecimento. Assim como Quetzalcoatl era um deus serpente, o civilizador e professor das artes, ciências e ofícios para a região central americanos. Todas as fontes da antiguidade parecem falar da mesma fonte para a civilização antediluviana, que derivou do conhecimento ilícito do céu e das 7 ciências sagradas recebidas dos infames 7 anjos caídos, Azazel, Shemiasa, Amassés, Gadereel, Baraquiel, Cocariel, Tamiel e Asderiel, para o benefício de gigantes e humanos rebeldes. Maneto registrou por volta de 250 a 300, antes da Era Comum, que o Antigo Egito foi dividido em 3 grandes eras: o reinado dos deuses, os seguidores de Horus, que migraram de algum lugar para o Egito, e o reinado dinástico dos reis Faraó, que começou por volta de 2950, antes da Era Comum, com Menes. Narmer era provavelmente outro nome para Menes, de acordo com Bauer, e ele foi o primeiro rei humano do Egito, de acordo com Berosus e Maneto. Maneto escreveu 3 livros que descrevem a história do Egito, com o primeiro livro registrando o reinado mítico dos deuses e reis, e terminando com a 11ª dinastia dos mortais. Maneto foi comissionado pelos primeiros governantes gregos do Egito, depois de Alexandre, Ptolomeu I e Ptolomeu II, para registrar em grego um levantamento abrangente da história do Egito. Tal como acontece com as obras de Berosus, apenas trechos da obra de Maneto sobreviveram por meio de historiadores como Joséfo, Eusébio e escritores eclesiásticos. Ele compilou uma história ilustre, governada pelos deuses, que remonta a 10.000 anos antes do dilúvio, cerca de 13.000 a 14.000 antes de Cristo, e imediatamente após a última idade do gelo. Este pré-histórico, a contabilidade, começou após o reinado de Ptah, que reinou por 12.300 anos. Os deuses reinaram por um total de 24.300 anos. Maneto era um sacerdote da ordem de Heliópolis ou Alexandria. A literatura de Maneto ficou famosa porque ele escreveu na língua grega, traduzindo com precisão um relato completo que outros escritores gregos não conseguiram. As gravuras nas paredes do templo de Seti em Abidos, que datam do século XIV antes da Era Comum, e a Pedra de Palermo, datando as informações de 2400 a.C. e localizadas hoje na Sicília, atestam a exatidão do relato de Maneto. Além disso, o Papiro de Turim começa a computar em 12.500 a.C. Sua lista de governantes subsequentes é idêntica ao relato de Maneto e também é datada de 1250 a.C. A mitologia egípcia afirma que os sobreviventes companheiros pós-diluvianos de Horus resgataram e transportaram com eles, desde a primeira vez, grande conhecimento do outro lado do mar para o Egito, Índia e China. Esta misteriosa ordem dos sábios sobreviveu ao grande dilúvio e chegou de uma ilha distante ou continente. Eles eram conhecidos precariamente como deuses construtores, superiores e os seguidores de Horus. Segundo o professor Raymond, da Universidade de Manchester, os deuses construtores mortais, também reconhecidos como os Senhores da Luz, emigraram de uma ilha à Atlântida, celebrada como a pátria dos primitivos, cuja casa estava ameaçada de destruição. Os 7 sábios pós-diluvianos foram creditados com a reconstrução do mundo pós-diluviano e a recriação de uma nova era dos deuses. Os 7 sábios também são atribuídos a projetar e construir os monumentos egípcios, de acordo com os textos de construção, e são provavelmente o mesmo grupo enigmático ao qual Osíris pertencia. Os Shebetil divinos e imortais originais, de acordo com Hall, eram de fato grandes deuses, os deuses construtores, os mais velhos, enquanto a ordem dos sacerdotes que eles criaram eram renomados como os Irmãos dos 7 Sábios e provavelmente liderados originalmente por Enoque ou Anis. Os irmãos eram geralmente identificados como descendentes
ou parentes dos 7 angelicais sábios. Lembre-se, Howe observa que os antigos egípcios conheciam o Shebtil original como Anunnaki. Em sua obra History Begins at Sumer, Samuel Noah Kramer observa que a Suméria foi visitada por seres semidivinos do mar, que eram metade peixes e metade humanos. Eles foram comissionados pelos deuses para ensinar as artes da civilização aos sumérios, que incluíam as ciências, matemática, escrita, construção e leis necessárias. Alguém pode se perguntar se o pai deus peixe foi Poseidon. Certamente as primeiras representações conhecidas do irmão de Poseidon, Zeus, refletiam uma forma humana com uma cauda de peixe, e o avatar de Vishnu também era um deus peixe. Também ficamos maravilhados com as conexões de Atlântida, especialmente quando nos lembramos da antiga lista de reis da Babilônia, que citava os 10 reis parecidos com os da Atlântida, conhecidos como reis Peisiadiano, Poseidon. Também é curioso considerar que Enki, como Poseidon, era o deus das águas, enquanto Enlil, como Zeus, era o deus do ar, do céu, e em ambos os panteões, ambos os deuses compartilhavam o governo da terra. Além de tudo isso, o antropólogo Germain Dieterlen observa que os antigos babilônios acreditavam que a Babilônia foi realmente fundada por deuses peixes mitológicos. A mitologia mesopotâmica afirma que a vida foi trazida ao nosso mundo por criaturas do mar, conhecidas como Oanes, que coincidentemente é maia para aquele que vive na água. Considere também a denominação alternativa para Enoque. O mal era o Ana Adapa e para Berosus era o Anes, de acordo com David Howe. Enoque, como você deve se lembrar, foi o fundador da ordem imortal dos 7 sábios Nefilim, os companheiros atlantes de Horus, de quem Berosus e um sumo sacerdote de Enki, o deus do mar, falaram. O líder da Irmandade dos Deuses Peixes, de acordo com Kramer, era Oanes. Este era provavelmente o angelical Oanes, com quem Enoque também se tornou diretamente associado como o sumo sacerdote desse culto de peixe, touro, cobra de Poseidon. Esses deuses peixes divinos e semidivinos eram conhecidos na tradição suméria por sua grande sabedoria, conhecimento e habilidades em assuntos de estado, arquitetura, engenharia e construção. Eles eram os mesmos deuses construtores mitológicos conhecidos na Índia, Egito e em todo o mundo antediluviano. Foi este Enoque, ou Anes, que trouxe os gigantes, Nefilim, Anunnaki da montanha, ou Monte Hermon, para se misturarem com os cainitas liderados por 6 dias. E foi este, Enoque, Oanes, que originalmente estabeleceu a realeza antediluviana, em parceria com os anjos das trevas. Cada um desses reis, Nefilim, foi originalmente emparelhado com um dos 7 sábios serafins, um dos deuses peixes, e talvez mais tarde, com um dos sábios terrestres liderados por Enoque. A parceria entre o rei e o sacerdote das dinastias de Dragão foi retratada com precisão nas alegorias das lendas do Graal, que incluíam o rei Arthur, o grande mago Merlin e os Merovingios, que se tornaram famosos como o rei pescador. Lembre-se de que figuras como Enoque, Hermes, Tote e Mercúrio eram considerados conselheiros do rei antediluviano, que possuía os segredos do conhecimento celestial e intermediários entre a humanidade e os deuses. Lembre-se, Howe observou que os sábios terrestres liderados por Oanes, Enoque, eram considerados descendentes ou parentes irmãos dos 7 sábios serafins originais. Sem dúvida, esta era a mesma irmandade da cobra, da qual os seguidores de Horus, o Shebtil, conhecido no Egito pelo idioma sumério Anunnaki, faziam parte. Da mesma forma, esses sábios sumérios são a mesma irmandade dos sábios cobra ascéticos registrados nos Vedas da Índia. Hancock observou que ambos os grupos de sábios antediluvianos de alguma forma sobreviveram até a época pós-diluviana. Hancock também observou que ambos os conjuntos de sábios
estavam diretamente associados aos simbolismos dos peixes e do mar. Ambos foram encarregados de preservar os dons da civilização para a humanidade, tanto antes como depois do dilúvio, e ambos eram fazedores de reis distintos. Acrescentando ainda mais a esses paralelos, Hancock observou que todos eram irmandades ascéticas que ensinavam doutrinas espirituais e religiosas ao povo, além de serem conselheiros reais dos reis. Os 7 sábios da Índia, Egito e Suméria eram a mesma irmandade das cobras. Observe também que em seu livro Astrology, a History, Peter Whitfield escreve que as concepções sumérias sobre a realeza astral, o conhecimento divino e a ciência, bem como o estudo dos presságios, foram originalmente importadas por um grupo de professores divinos, os 7 sábios, que viveram nos tempos antigos e depois ensinado ao homem. Esses, é claro, foram os principais protagonistas que criaram os famosos 10 Nefilim, senhores do anel antediluvianos, listados por Berosos, na lista de reis de que falamos anteriormente. Essa mesa redonda de heróis da pré-história incluía Gilgamesh, Utnapishtim ou Ziusudra. Também parece claro que os 7 sábios mortais que sobreviveram ao dilúvio mais tarde se associaram com Hermes e Nimrod em Babel. Isso então faria todo o sentido com uma referência enigmática no Alcorão, que mencionava 2 anjos das trevas, Harut e Marut, que ensinavam bruxaria ao povo da Babilônia, a cidade que foi o útero do misticismo pós-diluviano. Alguém se pergunta sobre a relação entre Marut do Alcorão e os deuses da tempestade violenta, os Maruts, do Rig Veda. O zoroastriano Zend-Avesta registrou um dos sábios como Yima, aquele que ensinou aos sobreviventes pós-diluvianos a civilização e as leis, onde uma lei impunha o banimento dos gigantes. As palavras desses grandes sábios antediluvianos e angelicais foram copiadas por Thoth, Hermes, Enoque, em vários livros e protegidas por segurança, em templos que se estendiam ao longo do rio Nilo. Hermes, como geralmente se concluiu, mais tarde escondeu seus segredos antediluvianos em algum lugar do Antigo Egito. O papiro egípcio antigo faz várias referências às antigas câmaras ocultas, conhecidas como câmaras de arquivos e sala de registros, que contém todo o conhecimento antediluviano. Essas câmaras misteriosas foram declaradas enterradas perto da Esfinge. Hancock e Bauval sugerem os Rosacruzes, a Sociedade Teosofista e a maçonaria mantém esses ensinamentos muito bem vivos hoje dentro de suas organizações e escritos. Da mesma forma, Edward Cayce concluiu o mesmo, pois muitas de suas profecias atlantes previam que o grande conhecimento antediluviano seria descoberto em grandes abóbadas ao pé da Grande Pirâmide e da Esfinge por volta do início do novo milênio. Esta linha de pensamento é consistente com as lendas da arte e, em particular, com a lenda de Enoque, onde Enoque construiu 9 grandes abóbadas e enterrou-as na terra para salvar o grande conhecimento antediluviano da vinda dilúvio. Lembre-se, Enoque, o mau, foi o primeiro mestre maçom. Acreditase que ele tenha construído as grandes pirâmides e a Esfinge como monumentos à grande sociedade antediluviana. A primeira vez foi a era dos Neteru, termo egípcio para deuses, também conhecido como Shebtiu. Os Neteru eram outro grupo interessante de divindades que governavam o Egito antediluviano. Na primeira vez, deuses, semideuses e mortais reinaram exatamente nesta ordem cronológica. O historiador grego Diordos Sículos observou que o Egito havia sido governado por deuses e heróis antes de os mortais ascenderem ao poder no Egito pela primeira vez. Também somos informados de que os semideuses, Néfilim, reinaram antes dos mortais. A linhagem originária dos reis dinásticos era um grupo de elite, tanto divino quanto semidivino. Colocando em termos bíblicos, os observadores reinaram primeiro na distribuição da terra, assim como Deuteronômio registrou. Esses foram os deuses que construíram as antigas cidades da Suméria
que os humanos herdaram mais tarde, cidades como Uruk e Jericó. Note, Netger, Gods, Neteru, também traduzido como aquele que observa. Netger, deuses eram observadores. Os anjos caídos então procriaram com as filhas dos homens, produzindo os semideuses, Nefilim, que reinaram sobre o antigo Egito após a era dos deuses. À medida que o espírito imortal desaparecia nos Nefilim, semidivinos, em consequência do edito de Deus que removia seus espíritos ilegítimos e imortais, eles se tornaram os gigantes potentados e malignos descritos na Bíblia e na Atlântida, híbridos humanos mortais, como descendentes desses reis Nefilim. Mais tarde herdaram o trono por volta de 2950, antes da Era Comum, na época pós-diluviana que começou com Nimrod e Menes, que exploraremos mais tarde. As lendas da América Central que refletem os sete sábios datam dos Olmecas, por volta de 3000 a.C. Eles foram creditados por fornecer aos centro-americanos todos os seus importantes desenvolvimentos culturais. Os Olmecas, ou Olomanos, como eram chamados no Popol Vuh, faziam parte da raça original do Yucatán Oriental. Ninguém sabe de que fonte os Olmecas receberam seu conhecimento, mas alguns, como Gilbert e Cotterell, acreditam que os Olmecas estavam em contato direto com os Atlantes, ou mesmo outra possível sociedade antediluviana dominada por gigantes. O Quiche Maia viu seus primeiros pais como todos feiticeiros e magos. A história xiximeca de Ixtlilxochitl registrou a pregação de Quetzalcoatl aos Olmeca, ensinando artes e ofícios da civilização. Lembre-se, o abade Brasseur de Borbourg acreditava que Quetzalcoatl realmente veio de Atlantes. Edgar Cayce sugeriu que os sobreviventes da Atlântida escaparam para o Egito e para a América Central. Cayce sugeriu que os sobreviventes atlantes formassem a Casa Real de Atlan da América Central, liderada por Iltar. Cayce também sugeriu que os refugiados atlantes não só trouxeram um conjunto de conhecimentos antediluvianos para o Egito, mas também para a América Central, enterrando o conhecimento em algum lugar do Yucatán, enquanto um terceiro conjunto foi deixado na Atlântida. Cayce sugeriu ainda que o Hall of Records foi enterrado em uma câmara sob a Esfinge. Cayce adicionalmente e inexplicavelmente nomeou as 3 ilhas que foram deixadas na esteira da destruição da Atlântida como Poseidia, Ariana e Og. O Vaticularen Codex descreve adicionalmente sobreviventes que se acredita terem vindo da Atlântida. Eles protegeram grandes quantidades de conhecimento em astronomia, geometria, agricultura e medicina, provavelmente as 7 ciências espúrias, levadas a terras distantes após o dilúvio pelos 7 sábios atlantes, os seguidores de Horus. Carlos de Sigenzai Gongora, um ex-padre jesuíta que trabalhou extensivamente na cronologia do México Antigo, acredita que os Olmecas se originaram da Atlântida, ou pelo menos sua cultura sim. Apoiando tudo isso estão os Mixtecs, que são provavelmente os descendentes diretos dos Olmecas. Até hoje, os Mixtecs ainda reverenciam e adoram o deus Atlante da chuva, Tlaloc. Os Aztecas, como você deve se lembrar, descendem dos Toltecas, que descendem dos Olmecas. Os Toltecas eram um povo aborígene que emigrou com os Quiches Maias e depois se uniu aos Olmecas. Os Toltecas, também conhecidos como Yaquis e Olmecas no Popol Vuh, eram lembrados como o povo dos sacrificadores e dos sacerdotes, que mais tarde se tornaram a nação mexicana. Os Toltecas foram registrados como ourives, muito habilidosos, uma habilidade ensinada a eles por Quetzalcoatl, pois Quetzalcoatl era lembrado como o civilizador tolteca. Ele foi o fundador de Chichén Itzá e o grande professor que ensinou artes e ciências aos Quiche Maya. De acordo com os Brahmanes, enviados de Mu após o dilúvio, foram despachados para a Índia e a América Central para disseminar conhecimento secreto semelhante ao dos companheiros de Horus, que levaram seu conhecimento para o Egito, Índia e China da Atlântida.
O épico hindu Ramayana de Valmiki declarado que a Índia pós-diluviana foi fundada por conquistadores marítimos da antiguidade, os Nagas, referido pelo mitologista Joseph Fontaine-Rose como demônios cobra, que na mitologia do budismo viajou da China para a Índia. Os Nagas eram semelhantes aos Naakais maias, sacerdotes e adeptos que viajaram pelo mundo como professores de sabedoria, assim como Osíris, Quetzalcoatl, os companheiros seguidores de Horus e os 7 sábios fizeram. Hancock identificou esses sacerdotes indianos como a Irmandade Ascética, os 7 sábios, serpentes. Eles foram documentados pelos Vedas como sobrevivendo ao dilúvio em uma arca com a variante indiana de Noé. Um hino do Rig Veda identificou os médicos divinos, os Asvins. Esses misteriosos Asvins foram registrados de forma variada como intermediários divinos e anjos da guarda. Eles são frequentemente mencionados em todo o Veda, vagando sobre a realização de curas. Eles eram filhos do Sol, heróis guerreiros e deuses da cura. O Rig Veda gravou mais um grupo sombrio, Árias, significando povo nobre, puro, bom e iluminado. Os arianos eram um conjunto de tribos do sul da Rússia, região da Sítia, no Mar Negro, cuja língua comum formava a base das línguas asiáticas e europeias, a língua indo-europeia. As tradições arianas eram elementares para o hinduísmo, estabelecendo sacerdotes poderosos entre as linhagens reais da aristocracia. Os sacerdotes só nasceram em seu próprio clã, uma ordem conhecida como Brahman. Existem 4 coleções principais de hinos védicos, com o Rig Veda sendo o mais antigo, datando de 2000 a.C., embora muitos acreditem que os Vedas datam de 5000 a.C. A tradição hindu, no entanto, representa os Vedas tão antigos quanto a criação, datando de 8000 a 10.500 a.C., e descreve uma força subjacente da criação, que explodiu em algo do nada, o Brahman, em quem todas as coisas existentes habitam. De acordo com o estudioso védico David Frawley, esses hinos falam aos ancestrais indianos, que viajaram pelo mar após sobreviver a uma grande enchente. Os elementos mais antigos do Veda são tradições orais que consistem em 4 Vedas, Samhita, compilações de hinos comumente conhecidos como Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda e Atharva Veda. O sânscrito antigo traduziu Veda como conhecimento, gnose ou percepção, derivando de vide, saber, com Rig, derivando de rik, versos ou hino significando, portanto, hinos de conhecimento. Os 7 sábios indianos foram encarregados de preservar, reproduzir e repromulgar os Vedas antediluvianos, tanto antes como depois do dilúvio. Vedas registrou os 7 sábios mortais aprendendo os Vedas antediluvianos de 7 anjos caídos, que encomendaram a repromulgação como um depósito sagrado, com uma ênfase específica na recivilização da terra. Os sábios indianos seguiram o mesmo espírito dos seguidores egípcios de Horus, o Shebitil, e Enoque, o Mal. No mesmo espírito, os 7 sábios indianos receberam manifestações astrais, como a Ursa Maior, a mesma constelação que os faraós egípcios oravam para ascender, e da mesma maneira, Osíris, Ísis e Quetzalcoatl ascenderam a Órion, ao lado de Azazel. Fim da leitura de hoje. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até semana que vem.